João era um caminhoneiro experiente, acostumado a longas jornadas pelas estradas da Europa. Ele havia dirigido por montanhas, desertos e cidades movimentadas, mas nada o prepararia para o que estava por vir em sua próxima viagem. Naquela noite, ele partiu de Lisboa, Portugal, com um carregamento de eletrônicos destinado a Varsóvia, na Polônia. A rota era familiar: atravessar a Espanha, cortar a França, passar pela Alemanha e finalmente chegar à Polônia. No entanto, algo naquela noite parecia diferente. O céu estava estranhamente escuro, sem estrelas, e o vento soprava forte, arrastando folhas secas pela estrada. João ligou o rádio, mas só conseguiu captar estática. Ele tentou sintonizar uma estação, mas todas pareciam fora do ar. Resignado, ele decidiu seguir em silêncio, com apenas o ronco do motor de seu caminhão para acompanhá-lo. Após horas dirigindo, João começou a sentir os olhos pesados. Ele decidiu parar em um posto de gasolina abandonado à beira da estrada, em algum lugar no sul da França. O posto parecia ter sido fechado há anos. As luzes estavam apagadas, as bombas de gasolina enferrujadas e o letreiro desbotado. Mesmo assim, João estacionou e desceu do caminhão, esticando as pernas. Enquanto caminhava em direção ao edifício principal, ele notou algo estranho. Havia pegadas frescas na poeira do chão, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. A porta do posto estava entreaberta, rangendo ao ser empurrada pelo vento. João entrou, chamando por alguém, mas só recebeu o eco de sua própria voz como resposta. Dentro, o posto estava em completo abandono. Prateleiras vazias, vidros quebrados e papéis espalhados pelo chão. No balcão, ele encontrou um caderno empoeirado. Ao folheá-lo, viu que estava cheio de anotações em francês, escritas de forma apressada. As páginas falavam de algo chamado A Estrada das Sombras, uma rota que só aparecia em noites específicas e que levava os viajantes a lugares desconhecidos. A última anotação dizia: "Eles estão vindo. Não volte para a estrada." João decidiu ignorar o caderno, atribuindo-o a algum funcionário excêntrico. Ele voltou para seu caminhão e retomou a viagem. Poucos quilômetros adiante, ele avistou outro caminhão parado à beira da estrada. Era um veículo antigo, com a pintura descascada e os faróis apagados. João diminuiu a velocidade, tentando ver se o motorista precisava de ajuda. Quando ele parou ao lado do caminhão, percebeu que a cabine estava vazia. A porta do passageiro estava entreaberta e o motor ainda estava quente, como se tivesse sido abandonado há pouco. João chamou por alguém, mas não houve resposta. Ele estava prestes a voltar para seu veículo quando ouviu um som vindo da carroceria do caminhão abandonado. Era um ruído baixo, como algo se arrastando. Curioso e cauteloso, João abriu a parte traseira do caminhão. Lá dentro havia apenas uma caixa de madeira velha, amarrada com correntes enferrujadas. O som parou assim que ele abriu a porta. João decidiu não investigar mais e voltou para seu caminhão. Mas ao olhar pelo retrovisor, ele viu o caminhão abandonado desaparecer na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Horas depois, João chegou a uma pequena cidade no leste da França. Era uma cidade típica, com casas de pedra e ruas estreitas, mas algo estava errado. Não havia ninguém nas ruas, e todas as casas estavam escuras, como se a cidade tivesse sido abandonada. João parou em uma praça central, onde uma fonte seca e uma estátua quebrada eram os únicos sinais de vida. Ele desceu do caminhão e caminhou até um café na esquina. A porta estava destrancada e as mesas estavam arrumadas, como se os clientes tivessem saído há pouco. No balcão, havia uma xícara de café ainda quente. João chamou por alguém, mas só o silêncio respondeu. Enquanto explorava o café, ele encontrou um rádio antigo em uma prateleira. Ao ligá-lo, ouviu uma voz distante falando em francês. A mensagem era repetitiva: "Fuja da estrada, eles estão vindo. Fuja da estrada." João desligou o rádio, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Determinado a deixar a cidade o mais rápido possível, João voltou para seu caminhão e retomou a viagem. Ele estava prestes a entrar na Alemanha quando viu uma figura à beira da estrada. Era um homem de terno preto,
com o rosto pálido e os olhos escuros. O homem acenou para João pedindo carona. João hesitou, mas algo na expressão do homem o fez parar. O homem entrou no caminhão sem dizer uma palavra e sentou-se ao lado de João. O ar dentro da cabine ficou gelado e o rádio, que antes só captava estática, começou a emitir uma música antiga e distorcida. "Você está na estrada das sombras", disse o homem, sua voz grave e rouca. "Ela não te levará aonde você quer ir." João olhou para o homem, mas ele já havia desaparecido. A cadeira do passageiro estava vazia, como se ninguém tivesse entrado no caminhão. A música no rádio parou e o silêncio voltou a reinar. João estava agora na Alemanha, mas a estrada parecia interminável. As placas de sinalização estavam em idiomas que ele não reconhecia e as paisagens ao redor pareciam distorcidas, como se ele estivesse em um lugar que não pertencia ao mundo real. Ele tentou ligar para sua empresa, mas o celular não tinha sinal. O rádio do caminhão, que antes só emitia estática, começou a captar uma transmissão fraca. Era uma voz feminina, cantando uma melodia triste e repetitiva em uma língua desconhecida. A música era hipnótica, mas também perturbadora, como se estivesse chamando João para algo. De repente, ele viu uma luz à distância. Era um posto de gasolina, mas não como os outros. Era moderno, iluminado e havia pessoas lá. Aliviado, João dirigiu até o posto e parou. Ele desceu do caminhão e caminhou até o balcão, onde um atendente sorridente o cumprimentou. "Precisa de ajuda?" perguntou o atendente, sua voz suave e calmante. João explicou sua situação, mas o atendente apenas sorriu. "Você está no lugar certo. Aqui, todos os viajantes da Estrada das Sombras acabam chegando." João olhou ao redor e percebeu que as pessoas no posto não pareciam reais. Seus movimentos eram mecânicos e seus sorrisos eram muito largos, quase grotescos. Ele sentiu um frio na espinha e decidiu voltar para seu caminhão. Mas ao se virar, viu que o veículo havia desaparecido. No lugar onde ele estacionara, havia apenas uma mancha escura no asfalto, como se o caminhão tivesse sido engolido pelo chão. "Onde está meu caminhão?" João perguntou, sua voz tremendo. O atendente continuou sorrindo. "Você não precisa mais dele. Aqui você pode descansar." João começou a se afastar, mas as pessoas do posto se aproximaram, formando um círculo ao seu redor. Seus sorrisos agora eram assustadores e seus olhos brilhavam com uma luz estranha. João tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas em areia movediça. "Você não pode escapar", disse o atendente, sua voz agora distorcida e ecoando. "A Estrada das Sombras é o fim para todos que a encontram." João olhou para o céu e viu que ele estava mudando. As estrelas desapareceram e o firmamento se transformou em um vazio escuro e infinito. As luzes do posto começaram a piscar e as pessoas ao seu redor começaram a se dissolver, como se fossem feitas de fumaça. O chão sob seus pés começou a tremer e rachaduras se abriram, revelando um abismo sem fundo. No último momento, João viu algo se movendo no abismo. Era uma figura enorme, feita de sombras e luzes piscantes. Ela se estendia para cima, como se estivesse tentando alcançá-lo. João fechou os olhos, esperando o pior. Quando os abriu novamente, ele estava em uma estrada deserta, mas algo estava diferente. As placas de sinalização estavam em uma língua desconhecida, e o céu acima dele era de um vermelho intenso. Ele olhou para trás e viu que a estrada que percorrera havia desaparecido, substituída por uma névoa espessa e impenetrável. À sua frente, a estrada se estendia até o horizonte, sem fim. João começou a caminhar, mas logo percebeu que não estava sozinho. Nas sombras à beira da estrada, ele via figuras se movendo, observando-o com olhos brilhantes. Eram como os viajantes que haviam desaparecido antes dele, presos na Estrada das Sombras para sempre. Ele continuou andando, sem saber para onde estava indo, mas sabendo que nunca mais voltaria para casa. A estrada era agora seu destino, e as sombras eram seus únicos companheiros. A madrugada em São Paulo tinha aquele ar pesado,
como se a cidade estivesse segurando a respiração. Eu, João, já estava acostumado a começar minhas viagens antes do sol nascer. Mas aquela manhã era diferente. O céu estava coberto por uma névoa fina, e o vento soprava com uma leve urgência, como se tentasse me avisar de algo. Minha carga estava pronta. 12 caixas de madeira lacradas, pesadas e sem nenhuma identificação. O cliente, um homem de voz grave que nunca me mostrou o rosto, disse apenas: "Não abra, não pergunte, apenas entregue em Porto Alegre." O pagamento era 3 vezes o valor normal, mas algo naquela voz me deixou inquieto. Enquanto ligava o motor do caminhão, o rádio sintonizou sozinho em uma frequência estranha. Era apenas estática, mas por alguns segundos jurei ouvir sussurros distantes. Abanei a cabeça, tentando me convencer de que era apenas o cansaço. A estrada me esperava e eu não podia perder tempo. A rodovia dos Bandeirantes estava quase deserta. Apenas alguns carros passavam na direção oposta, seus faróis cortando a névoa como fantasmas. Foi então que vi o carro preto. Ele estava parado no acostamento, sem placas, com os vidros tão escuros que pareciam engolir a luz. Passei por ele devagar, mas no retrovisor, vi os faróis se acenderem. O carro começou a me seguir, mantendo uma distância constante. Apertei o acelerador, mas ele fez o mesmo. Meu coração batia mais rápido e minhas mãos suavam no volante. Quem eram eles? Policiais? Bandidos? Ou algo pior? Decidi não parar. Se quisessem me alcançar, teriam que trabalhar mais. Após algumas horas, precisei parar para abastecer em um posto de gasolina. O carro preto estacionou a uns 50 metros de distância, mas ninguém saiu. Enquanto o frentista enchia o tanque, eu observava o carro pelo canto do olho. A tensão era palpável. Quando entrei na loja para pagar, o caixeiro me olhou com uma expressão estranha. "Você tá bem, amigo? Parece que viu um fantasma." Eu apenas balancei a cabeça, mas ao sair, notei algo no para-brisa do caminhão. Era uma nota, escrita à mão, com letras tremidas. "Cuidado com o que você carrega." O carro preto sumiu depois disso, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Parei em um restaurante à beira da estrada para comer algo. O lugar era simples, com mesas de plástico e um cheiro forte de café. Enquanto comia, 2 homens sentados atrás de mim começaram a conversar. "Ouviu sobre o caminhoneiro que sumiu semana passada?" disse um deles. "Sim, carregando uma carga estranha, né? Caixas lacradas, como aquelas que o cara ali trouxe." Eu quase engasguei com o café. Eles estavam falando de mim? Quando me virei para confrontá-los, a mesa estava vazia, e o garçom disse que ninguém estava sentado ali. Ao anoitecer, cheguei a uma pequena cidade que não estava no meu GPS. As ruas estavam desertas, e as casas pareciam abandonadas há anos. Decidi passar a noite ali, mas o silêncio era perturbador. Enquanto me preparava para dormir, ouvi passos ao redor do caminhão. Peguei minha lanterna e saí para investigar, mas não havia ninguém. No entanto, as portas das casas estavam todas abertas, balançando levemente com o vento. Uma delas tinha uma marca estranha na porta, como se algo tivesse sido arranhado com força. Na manhã seguinte, encontrei um velho sentado em um banco na praça da cidade. Ele parecia estar esperando por mim. "Você não deveria ter vindo," ele disse, sem me olhar nos olhos. "Eles sabem que você está aqui. Eles sempre sabem." Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, o velho se levantou e desapareceu em uma rua lateral. Corri atrás dele, mas a rua estava vazia. A única coisa que encontrei foi uma pequena cruz de madeira no chão, com uma inscrição: Área 47. Ao tentar sair da cidade, descobri que a estrada principal estava bloqueada por árvores caídas. Parecia um acidente, mas algo me dizia que não era coincidência. Enquanto procurava uma rota alternativa, vi o carro preto novamente, parado a uma distância segura. Dessa vez, decidi confrontá-los.
Peguei uma barra de ferro que estava no caminhão e me aproximei. Mas quando cheguei perto, o carro estava vazio. O motor ainda estava quente e no banco do passageiro havia um mapa com uma rota marcada em vermelho, levando a um lugar chamado Área 47. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz distorcida disse: "Você não pode escapar. A carga não é o que parece." A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Tentei ligar de volta, mas o número não existia. Enquanto isso, o carro preto reapareceu à distância, como se estivesse me observando. Decidi desviar da rota principal e pegar uma estrada secundária. O caminho era estreito e mal conservado, mas parecia mais seguro. No entanto, quanto mais eu avançava, mais estranho o ambiente ficava. As árvores pareciam se fechar ao redor da estrada e o céu ficou cinza, mesmo sem nuvens. De repente, o GPS parou de funcionar e o rádio voltou a sintonizar naquela frequência cheia de sussurros. Era como se a estrada estivesse me levando para um lugar que não existia nos mapas. Encontrei um acampamento abandonado à beira da estrada. Barracas rasgadas, equipamentos espalhados e uma fogueira apagada que ainda soltava um pouco de fumaça. Alguém tinha estado ali recentemente. Dentro de uma das barracas, encontrei um diário. A última entrada dizia: "Eles estão aqui. Não podemos fugir. Área 47 não é o que pensamos." Ao sair do acampamento, vi luzes se aproximando rapidamente. Era o carro preto, e desta vez ele vinha em alta velocidade. Acelerei, mas o caminhão não era tão rápido. Eles me perseguiram por quilômetros, até que de repente, desapareceram novamente. Cheguei a um rio largo, com uma ponte estreita e enferrujada. Hesitei, mas não havia outra rota. Enquanto cruzava, ouvi um barulho metálico. Olhei para trás e vi que a ponte estava começando a ceder. Pisei no acelerador e consegui cruzar, a tempo. Mas a ponte desabou atrás de mim. À noite, cheguei a outra cidade, ainda mais estranha que a primeira. As ruas eram iluminadas por postes que piscavam irregularmente, e as casas pareciam ter sido abandonadas há décadas. Parei em frente a um prédio que parecia uma antiga estação de trem. Lá, encontrei um mapa antigo com uma rota marcada em vermelho, levando a um lugar chamado Área 47. Enquanto examinava o mapa, ouvi um barulho vindo do caminhão. Ao investigar, descobri que uma das caixas estava aberta. Dentro, havia dispositivos estranhos, parecidos com equipamentos científicos, mas com símbolos que não reconheci. Uma nota estava colada em um dos dispositivos: "Não os deixe chegar a Porto Alegre." Ao sair da cidade, fui cercado por 3 carros pretos. Desta vez, não havia como escapar. Homens vestidos de preto saíram dos carros e se aproximaram. Um deles disse: "Entregue a carga e você pode ir embora." Recusei e eles começaram a se aproximar. De repente, uma luz brilhante iluminou a área e os homens recuaram, cobrindo os olhos. Um helicóptero pousou na estrada e soldados armados saltaram. Eles me ordenaram a entrar no helicóptero, dizendo que eu estava em perigo. Relutantemente, obedeci. Enquanto subíamos, vi os carros pretos desaparecendo na distância. Fui levado a uma base militar escondida. Lá, um oficial me explicou que a carga que eu transportava era parte de um experimento secreto e que os homens de preto eram agentes de uma organização rival. Eles queriam a tecnologia para seus próprios fins. O oficial me ofereceu uma escolha: entregar a carga e desaparecer, ou ajudá-los a levá-la a Porto Alegre, onde seria destruída. Decidi ajudar, mas sabia que os homens de preto ainda estariam à espreita. A estrada para Porto Alegre foi a mais tensa da minha vida. A cada curva, esperava ser emboscado. O helicóptero nos acompanhava, mas não podia interferir diretamente. Finalmente, chegamos ao laboratório, onde a carga foi descarregada e destruída. Com a missão cumprida, fui liberado. O oficial me agradeceu e me disse que minha identidade seria protegida. Mas,
Ao sair, vi um carro preto parado a uma quadra de distância. Eles sabiam quem eu era. A estrada sem fim continuava. E eu sabia que nunca estaria realmente seguro. Hoje, continuo dirigindo, mas sempre olho pelo retrovisor. A carga que transportei mudou minha vida. E o mistério que a envolve ainda não foi totalmente desvendado. Quem eram aqueles homens? O que havia nas caixas? E por que eu fui escolhido? As respostas podem estar em alguma estrada distante, esperando para serem descobertas.